Bom dia, pessoal, tudo bem? Dia 5 do ZOS Academy Brasil. O evento tem sido um sucesso até agora e eu estou muito feliz para dar continuidade nesse evento, trazendo um assunto que é de interesse de muita gente, tá? Para falar, a gente está aqui hoje nessa primeira sessão para falar de Workload Manager. E para trazer essa mensagem para a gente, eu estou com o Daniel e com o Travi para trazer um pouquinho dessa visão. Deixa eu chamar eles aqui pro palco. E aí, galera, tudo bom? Tudo bom com vocês? Bom dia, tudo bom? O Rafa. Bom dia, tudo bem? E aí, Dani, tudo bom? Tranquilo. Beleza. Tralha, fala um pouquinho, você que vai ser o nosso apresentador, Dani vai ser o nosso facilitador. Fala um pouquinho de você, o que você faz aqui na IBM, quanto tempo você trabalha com mainframe, um pouquinho do foco que você tem. Legal. Eu sou especialista em ZOS na IBM, né? Eu comecei com mainframes há 20 anos atrás, atendendo no CAC, né? Quem é mais antigo aí de plataforma conhece, né? O atendimento a todos os clientes do Brasil aí da IBM, né? E com o tempo, era um atendimento remoto, suporte remoto, com o tempo isso foi mudando, né? Os clientes começaram a pedir suporte local para os problemas mais complexos, então eu comecei a fazer visitas, né? Isso, eu fiquei 8 anos nessa área, depois migrei para o grupo de serviços, trabalhei com GDPS, Tuning, Parallel Sysplex, e hoje eu trabalho como suporte local de ZOS dedicado a um único cliente. Legal. Bacana. Dani, e você, cara? Quem é você? Fale para nós. Bom, eu sou menos experiente que o Trave, né? Tenho 5 anos de mainframe, 6 anos de IBM. Eu comecei como estagiário na parte de mainframe, e aí eu consegui uma posição como suporte de performance capacity para um único cliente dentro da IBM. Fiquei lá por uns 3 anos, mexendo no WLM todo dia, e agora estou de volta para São Paulo como especialista técnico de pré-venda para hardware. Essa é a minha história. Legal, bacana, Dani. Tralha, então vamos lá. Vamos trazer para o pessoal aqui, acho que o propósito é trazer um overview do que é essa ferramenta, e aí conforme se a gente tiver perguntas que forem mais profundas, aí a gente vai endereçando ao longo da apresentação. Beleza? É contigo, meu amigo. Legal. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver um pouquinho de Workload Manager aí. Eu sei que a plateia tem sido heterogênea aí, então vejo muitas pessoas com bastante experiência e algumas um pouco mais novas, pelo menos alguns nomes que eu não conheço, mas assim, eu acho que quem nunca teve contato vai sair daqui pelo menos sabendo o que procurar, né, que informações buscar para poder construir a sua primeira política aí de gerenciamento de carga no ZOS. Então essa é a nossa agenda, né, no overview aí do que a gente vai ver. O basicão, o que serve, a que propósito serve o WLM, classificações, goals, né, que nomenclatura nós usamos para traduzir esses conceitos dentro do WLM, como a gente faz uma service definition, aí, que é basicamente um repositório das nossas políticas, e como o WLM toma as decisões, né, que a gente coloca. Nós colocamos um repositório de regras, né, como ele toma as decisões. Vocês também vão perceber em algum momento que isso é um processo contínuo, então a gente tem sempre que abordar esse aspecto da monitoração, né? Bom, o que é o Workload Management, né? Então, basicamente, assim, eu acredito que é a tradução dos seus objetivos de negócio, né, dos seus SLAs para dentro do ZOS. O ZOS, uma linguagem que o ZOS consiga interpretar, né, e com isso definir goals para os seus workloads, né, e classificar esses trabalhos, esses workloads aí em prioridades diferentes de maneira a atingir seu SLA, né. Então, como a gente faz isso? A gente define esses objetivos, e tudo que a gente definir dentro do WLM, a gente tem que ter em mente que é para o Sysplex todo, tá? Então, assim, sempre que a gente falar de política, de gerenciamento de carga nos ZOS, uma política para o Sysplex todo. Nós vamos ver também que há alguns aspectos locais, né, locais no sentido de LPAR individual dentro do Sysplex, isso é levado em consideração também no ambiente Sysplex, mas é uma política para o Plex,
para tudo. Então, seus goals todos de negócio são definidos dentro dessa ferramenta que é o WLM, e dali para frente ele interage aí com outros componentes de sistema para fazer valer aquilo que você colocou, suas regras. Bom, por que isso se faz necessário, né? Eu acredito que, assim, quem conhece ZOS, mesmo há pouco tempo, já pôde notar que a gente costuma processar um ambiente muito heterogêneo em termos de cargas, né? Então, você tem lá cargas BET, STCs, enclaves, TSO, usuários, Unix, WebSphere. Então, tem uma série de workloads rodando em paralelo e competindo por recurso. Em outras plataformas, talvez seja um pouco diferente, a coisa é mais assim, direcionada para um único serviço, um workload, né? Então, como no ZOS nós temos essa gama de opções aí, de workloads rodando ao mesmo tempo, e de uma maneira muito satisfatória, né? A gente precisa ter uma política de gerenciamento de carga para que eu possa dar os recursos necessários para aqueles workloads rodarem sem um interferir muito no outro, né? Aí vocês têm os exemplos de gráficos aí que separam os workloads, aqui mais à esquerda para uma LPAR, né? E à direita ali você tem a utilização de um CAC, né? Que é uma CPU de Z, né? Então, para ilustrar, um CAC ali quase no topo, né? Desse 3 picos, né? 3 dias, deve ser 3 dias de processamento, quase no topo, e você está gerenciando aí seus workloads de maneira satisfatória aqui à esquerda, né? Então, o que executa dentro de um ZOS, né? Bom, tipos diferentes de trabalho, né? Ali no topo nós temos as Started Tasks, né? Que basicamente fornecem os serviços que nós vamos precisar para processar o trabalho. Tem a TSO, Workload TSO, que são os usuários do ZOS. Você, por exemplo, instalando uma política do WM é um workload de TSO. Temos o workload de AMVS, que é o Core Unix dentro do ZOS. Então, assim, todos os processos você pode classificar dentro do WM também, né? Então, tem o workload de database, SIX, processamento online aí nessa faixa do meio aí. A gente vê processamento online com esses retângulos roxinhos e as bolinhas verdinhas aí, processando em cada address space. Temos também um tipo de workload que são os enclaves, né, que basicamente fazem parte desse universo aí, DB2, DDF, MQ, em que é uma unidade de trabalho que começa num address space, mas termina em outro. Ela existe puramente por questões de accountability, né, de colocar a quantidade de CPU consumida para quem de fato requisitou. Porém, ela se expande em diversas unidades de trabalho, em diversos tipos de address space, dependendo da natureza do enclave. Então, nós temos toda essa heterogeneidade aí, todo esse ambiente competindo por recursos, que basicamente são o quê? Processador, memória e I/O, né? Então, o que nós precisamos aí para começar, né? Definir goals. E o que são goals, né? Bom, goals são expectativas que você vai colocar para esses workloads que a gente acabou de ver, né? Porque eles podem ser expressos aí, né, em response time, quando você consegue medir o início e o término de uma transação, né, ou então baseado em observações, né, em sampling, né, quando você não consegue, assim, ter uma granularidade tal, transacional, e você, por exemplo, um job batch. O job batch você vai, por exemplo, definir utilizando um objetivo de execution velocity, né? Que é uma medida que diz quanto de delay é aceitável para aquele seu workload dentro do sistema, né? Junto a esses dois possíveis goals, eu tenho a importância, né? Que basicamente define a minha prioridade
na competição pelos recursos de CPU, I/O e memória. Aí a gente tem uma analogia que é muito comum nas apresentações de WM, que são pistas, né, autopistas, cada um com uma velocidade diferente, algumas mais rápidas, outras mais que permitem velocidades menores, e tem pistas aí que misturam veículos pesados com veículos mais leves aí, e tem o WM ali tirando sampling, né, fotos, né, para que a gente possa distribuir esses recursos entre todo esse workload que roda nos OS. Então, para a gente poder definir esses objetivos, o que precisa ser feito? Né? Eu preciso classificá-los, né? Então, a maneira que nós temos de atribuir goals a workloads no WM é através de service classes. Né? As service classes vão descrever características de performance daquele seu workload, né? E é importante dizer que sempre que a gente estiver mensurando, né, definindo um goal, que a gente seja realista, né? Não adianta, o que ele quer dizer com realista, né? Goals realistas. Não adianta a gente atribuir um goal extremamente agressivo, né? Do tipo, eu quero, sei lá, 1% de delay. Não é possível em um ambiente multiprocessado onde diversos workloads rodam em paralelo, né? Então isso não é realista. É melhor em termos de WM, que você rode até com um pouquinho mais de delay, porém de maneira mais satisfatória, né? Senão você nunca vai atingir seu goal. E com uma business importance, né? Que importância aquilo tem para o seu negócio, né? Você vai precisar definir nessa service class, né? Esse elemento também, a importância que aquele workload tem para ganhar recurso. Aí a gente tem alguns exemplos de service classes, né? Onde tem um workload online aí, com importância 2, goal 90%, terminando 90% de transações terminando em meio segundo, né? E tem classificação também de TSO e batch em 2 períodos. Eu posso ter, vocês vão ver, e as service classes permitem essa granularidade, a gente vai ver detalhes mais para frente. Bom, é importante dizer também que cada service class, você atribui tasks, né, do seu workload a service classes, e é essa maneira de você definir os objetivos para elas, porém, é muito importante que você coloque tasks, né, que tenham o mesmo tipo de comportamento e a mesma expectativa de performance. O que ele quer dizer com isso? Bom, a gente não pode, por exemplo, não é que a gente não pode, nós podemos, mas não devemos, misturar, por exemplo, um usuário pouco importante de TSO na mesma service class que eu estou servindo o meu banco de dados principal do meu data share, né? O que provavelmente vai acontecer? Esse seu usuário que não era para ter lá muita prioridade vai ganhar uma carona, né? Eu posso, dependendo do mix que você fizer também, confundir as decisões do WM e torná-las mais complicadas, e dessa maneira prejudicar o workflow. Então, é importante manter mesmo comportamento, mesmas expectativas de performance dentro da mesma service class. DB2 com DB2, workload transacional na mesma service class, não mistura com batch, tá? Sim, eu posso ter na service class um ou mais períodos, né? E cada período tem uma importância de negócio, né? Nós veremos alguns detalhes aí sobre esses elementos mais para frente. Um goal, né, um tipo de goal, que pode ser average response time, tempo de resposta médio, de todas as transações que rodaram naquele intervalo de tempo. O percentual, que a gente viu no exemplo do FOIL anterior, de X percentual de transações terminando em determinado espaço de tempo, e velocity, que é o sampling, né? E o discretionary. Discretionary é um goal que você deixa para trabalho que você não classifica, né? Que você tem pouca prioridade. Todos esses, quando você define mais do que um período, você também tem o elemento duration, né? Eu vou explorar um pouquinho mais em um slide mais para frente, a gente fala sobre duration, o que ele significa e como vocês podem mensurar
o duration para cada período. Então, começando pela Business Importance, né? O WM trabalha com 5 níveis de importância classificáveis, né, para workloads no geral. Então, de 1 a 5, essas são prioridades que você vai atribuir para aquela service class, e todos os address spaces que estão dentro dela vão ter essa prioridade no recebimento de recursos, caso eles não estejam fazendo Go, né? A ordem é do 1 para o 5. O 1 é o mais importante, o 5 é o menos importante, com discretionary sendo o que sobrar, tá? Aí a gente roda seu workload. Tudo que tiver classificado no discretionary, assim, roda com o recurso que sobrar. Claro que o ZOS também, junto com o WM, tem mecanismos para não deixar, por exemplo, um job seu cancelar por falta de recurso, né? Então, ele sempre vai, mesmo que ele seja um discretionary, sempre vai despender um pouquinho de recurso ali para manter ele rodando e evitar que ele seja cancelado. Bom, todas essas classificações de importância, elas se traduzem em quê? Né? Em dispatching priorities, né? Os EOS, se vocês entrarem lá no SDSF, no painel DA, né, Display Active, vocês vão ver todos os workloads rodando e tem uma coluninha chamada DP, que é a Dispatching Priority. Cada uma dessas importâncias tem um range de Dispatching Priority para os seus address space, né? E essa é a maneira que os EOS têm de priorizar um address space mais do que o outro. Então, essas importâncias de 1 a 5, elas têm dispatching priorities flutuantes, né? De acordo com o objetivo, de acordo com o PI, de acordo com a quantidade de recursos, o sistema vai ajustando. Há 2 service classes especiais, que são essas aí que estão em azul, a System e SysSTC, que elas são as service classes atribuídas a address spaces de sistema, geralmente. Então, a System, ela precisa, para você classificar alguém como System, um address space como System, ele precisa ter um atributo, né? O programa precisa ter sido compilado com um determinado atributo que permita que você o atribua a Service Class System. Basicamente, são só os componentes de sistema, pessoal. Não tem workload classificado em Service Class System. A SysST e a Dispatching Priority da System é a mais alta, é a FF. Tá? Então, as Dispatching Priorities vão de bola F, né, que é o Logically Swapped Out, que é o trabalho que não está sendo efetuado, o sistema tirou da fila de dispatching por algum motivo, e o FF que está lá em cima, que é o trabalho do sistema operacional. A SysSTC, ela tem a Dispatching Priority definida como FE, né? FE é uma Dispatching Priority imediatamente inferior à System, mas também é muito alta. Então, o que a gente recomenda aí? Address spaces que consomem pouca CPU, né? Monitores que precisam de resposta rápida. Né? Eu preciso também, né, numa Service Class, colocar Response Time Goals, né? Por exemplo, para uma carga de 6. E eu tenho 2 possibilidades, como a gente já viu, né? Average Response Time, Percentage Response Time, né? O average, assim, ambos é bom você classificar com Response Time Goals apenas os workloads que você tiver pelo menos 9 transações completadas em 15 minutos. Tá? Se você tiver menos do que isso, talvez seja melhor você ir para um Velocity Goal, porque o WM não tem massa crítica para poder priorizar essas unidades de trabalho aí dentro dessa Service Class. Tá? Então, se você tiver, a regra de dedão que ele mostra aí é essa, pelo menos 9 transações em 15 minutos, ou seja, se você quiser classificar com response time, seu batch, um batch muito rápido, por exemplo, que termine num rate maior do que esse, até vai, mas o que mais a gente vê por aí é velocity para batches, tá? Então, você tem aí, qual deles é mais adequado, né? Bom, eu diria que, assim, o average response time, em todas as instalações que eu vejo que classificam workloads de 6 por response time, que você pode também ter a opção de deixar só no goal da region, né? Mas o mais eficaz, o mais granular aí é classificá-las com response time. O que a gente vê por aí é que a maior parte dos clientes usa o percentage response time. É mais eficiente, permite uma classificação mais granular
e porque os workloads, eles não são tão uniformes, né? Se eu tiver um workload que se comporta de maneira linear, mais linear, bem comportado, eu posso até pensar num average response time. Mas se eu tiver diferentes transações ali que façam esse tempo flutuar muito, eu posso ser prejudicado. Então, o percentil acaba sendo aí o preferido. Nessa telinha da direita, esse pequeno gráfico aí, o RMF mostra para a gente todos os buckets, né? Ele divide em 14 espaços de goals, todas as transações que rodaram. Então, por exemplo, aí no primeiro bucket, eu tenho aí por volta de 30% das transações terminarem em menos de meio milissegundo, né? E assim sucessivamente. Isso é bem legal para a gente poder medir quanto das transações tá atingindo o goal, em qual é o percentual, em quanto tempo. Bom, em paralelo aí aos Response Time Goals, eu tenho os Execution Velocity Goals, que basicamente se valem de sampling, né? Então, já que eles não têm, já que o meu workload, ele é um workload mais long running, onde eu não vou medir quando começo e termino com muita frequência, o WM faz o quê? Divide cada segundo aí em 200, em 4, né? Então, eu tenho um sample desses daí a cada 250 milissegundos, né? E cada time slice desses pode ser atribuído com using CPU, using I/O, delay ou idle, né? Onde eu não estou parado, né? Então, com base nesse sampling, né, o WM consegue tomar as decisões de te dar mais recurso ou menos recurso, né? Então, o Execution Velocity, como baseado no sampling, depende, claro, da System Utilization, todos, aliás, né? E só para vocês terem uma ideia dessa dependência, aqui do lado a gente tem um gráfico de um sistema que o Execution Velocity, ele cai aí durante esse período de alta na CPU, né? E o Discretionary Goal, que você basicamente vai atribuir a jobs de pouca importância, ou jobs seus do dia a dia, que você está executando alguma coisa que não tem pressa, não tem deadline nenhum, você classifica como sysorder, né? E deixa esses jobs aí terem os recursos que sobrarem. É importante dizer também, pessoal, que assim, tudo isso, esse conjunto de regras do WM, ele vale muito mais em sistemas assim superutilizados. As regras da WM, elas são enfatizadas, né, endurecidas aí, quando os sistemas estão realmente com uma utilização alta, né? Quando está sobrando recurso, é uma festa, né? O sysorder vai ganhar também, e talvez rode até no mesmo tempo que um outro tipo de carga. Então, ó, chegamos nos Service Class Periods. Então, a gente há algumas situações onde a gente, de repente, quer classificar um workload com uma determinada prioridade numa Service Class, né? E com o passar do tempo, se esse workload demorar muito no sistema, consumindo recursos, eu posso querer mudar a prioridade dele dinamicamente, né? Então, como eu faço isso? Através dos períodos, né? Então, cada período eu posso definir uma importância, um goal e um duration, né? Esse duration é o que determina quanto workload que cai nessa service class nesse primeiro período aí vai ficar com os objetivos de performance daquele período. O duration, basicamente, o que é? A quantidade de service units consumidas, né? Quantidade de service units consumidas, e você vai precisar mensurar isso daí nos seus sistemas, né, para definir quanto tempo equivale aquela quantidade de service units para aquele workload no seu sistema. Para isso, a gente tem uma tabelinha, um dos manuais do WM, eu passo para vocês depois, o manual é WM Management Planning. Tem 2 manuais de WM. Um deles é no Planning, essa tabelinha vocês procurem por Capacity Table. Lá vocês têm um link para o Large Systems Performance Reference, e nesse site tem todas as CPUs que a IBM já fez, de mainframe, e lá vai ter a quantidade de service units por segundo que a sua
que o seu modelo de CPU dá, e com base nisso você consegue estimar o seu duration aí. Então, não é muito comum para todo o workload, tá? Então, o que ele diz aqui, ó, TSO e OMVS, pode até ter 3 períodos, raramente 4. Então, por que TSO? TSO pode ser o quê? Uma transação, uma busca no catálogo que você fez, uma Rex, uma CList, e de repente você pode estar consumindo muito, demorando muito, né? E dependendo da prioridade do seu usuário, né, do seu service class, você pode consumir mais recursos e acabar atrapalhando outros. Então você tem uma CList que, sei lá, um Rex está em loop aí, você coloca um outro período, ele consome um tanto de serviços com uma importância, por exemplo, 2, depois cai para 3 ou 4, né? É uma granularidade a mais aí que o WM permite. Então, como funciona o Classification Process, né? Até agora a gente falou de objetivos, legal, eu tenho a Service Class atribuída aos objetivos, mas eu preciso, de fato, associar os meus requests de trabalho, os work requests, a essa Service Class. E como eu faço isso? Através do Classification Rules, né, que vai classificar cada tipo de subsistema com a minha Service Class. Então, o que é um work request aí? Pode ser coisas diferentes para os diferentes tipos de subsystem, né? No WM a gente tem subsistema de GES, subsistema de STC, subsistema de SIX, subsistema de OMVS, uma infinidade deles, né? Então, para o GES, por exemplo, é um batch job, né, um work request. Para o TSO é um comando, para um OMVS é um script que eu startei, né? E aí, é dessa maneira que eu classifico, associo isso com uma service class. A gente já falou aqui um pouquinho sobre as enclaves, né? Existem também as transações que rodam em múltiplos address spaces, se originam em um, mas derivam depois disso ou não porções que rodam em outros address spaces, né? A gente tem 3 tipos, né, que são as enclaves dependentes, que elas rodam com a prioridade do address space que originou, as independentes que rodam com outra prioridade, né, do target, e as work dependent, que são uma originária dessa segunda ainda, né? Então, os usuários mais comuns desse tipo de workload aí são o DB2, o DDF, que são os requests DB2 vindo de Open, né, WebSphere. Então, aí a gente tem todos os subsystem types disponíveis na interface do WM, né? TSO, STC, NetView, MQ. Então, às vezes a gente pode notar que para o mesmo nome, né, o transaction name, que é um transaction name, por exemplo, para o subsistema de SIX, é o nome da transação. Para o subsystem de STC, é o nome de uma task, né? Então, tem essas particularidades. Cada address space tem um tipo de nome para classificar os work requests, né? Aqui eu posso classificar, por exemplo, o usuário TSO com os user ID, um grupo de user IDs, eu posso criar um grupo de user IDs dentro de um repositório lá no WM e associar todos os work requests desse grupo debaixo do workload de TSO a uma service class de TSO, de maneira apropriada, né? Então, uma transaction class aí, por exemplo, no subsistema de GES, vai me dizer a classe que o job está rodando, né? O NetView, por exemplo, representa outro tipo de carga, né? Subtask type do NetView. Aqui é a telinha onde a gente faz essa associação. Então, aqui o exemplo é o workload de GES, né? Então, a gente tem aqui o tipo de qualificador que a gente usa para classificar o workload, né? Então, por exemplo, aqui tem o Transaction Class A, né? Eu vou para Service Class BatchMed. A BatchMed lá, eu defini meus objetivos de performance para BatchMed. Então, todos os jobs aqui que entrarem na classe A vão ser gerenciados pelo WM com os objetivos de performance da classe BatchMed, né? Da mesma maneira, vai acontecer com a Transaction Class D, né? Com os jobs que iniciam na classe D. Aqui, para a classe X, a gente pode ter
tá ilustrando aqui uma classificação hierárquica, né? Então, eu posso, por exemplo, classificar dessa maneira. Todos os jobs que entrarem na classe X, eu vou para BetMed. Porém, se ele tiver entrado na classe X e tiver o nome de payroll, job name de payroll, aí eu vou para BetHire, né? Ou se entrar na classe X e tiver o nome de pay update, vou para BetHire também. Eu tenho também um outro recurso aqui, vocês devem ter notado, a Report Class, né? Então, assim como a Service Class é um recurso de goal, de objetivo, né? Eu tenho a Report Class aqui sendo um recurso de dados de performance. Então, eu posso, dentro de uma Service Class, ter uma série de outros address spaces aí, e que eu quero saber quanto cada grupinho dentro daquela Service Class representa, em termos de consumo, quanto que aquele grupinho lá, subgrupo dentro de uma Service Class está fazendo, né, está consumindo, está respondendo. Então, aí eu crio Service Class, que de repente pode ser alinhadas com as suas linhas de negócio aí, segmentos do seu negócio, para poder gerar dados de performance com a finalidade de você conhecer melhor seu workload, né? Como é que eu faço uma Service Definition aí, né? A Service Definition, basicamente, é o conjunto de todos esses itens, né? São as Service Classes, Workloads, os Resource Groups, que nos permitem controlar seu workload dentro dos EOS, né? É um capping de software, vamos dizer assim, ou pode funcionar também como um mínimo, né? Mínimo de se você precisar de um grupo de Service Class que não pode ter menos do que determinada prioridade, você pode definir um Resource Group para isso também. Então, a Service Definition é basicamente um repositório das suas políticas de gerenciamento de carga, tá? Vocês vão notar também que você pode ter uma ou mais políticas dentro de uma Service Definition, né? Dentro da Service Definition, você pode ter uma política principal, né? E aí, alguns clientes fazem o quê? Como o ambiente tem carga a todo momento e a prioridade, de repente, muda durante a noite, né? Esses administradores acham, às vezes, vantajoso poder fazer um override dos objetivos da sua política de dia, por exemplo. Então, você pode ter uma política, por exemplo, dia, uma noite, né? Onde a dia tem todos os seus recursos definidos, e a noite, basicamente, o que é? São somente overrides, né? São mudanças de objetivo com relação à sua outra política, que você vai fazer valer em um outro período do tempo. Isso é customizável através de comando dos EOS, né? Então, você pode ter uma política durante o online e outra durante o batch, por exemplo, né? Há também alguns ambientes em que, por questões de simplicidade, simplificação do gerenciamento e da política de carga, e questões do ambiente, onde o online é muito bem definido, e aí, sei lá, depois das 6 da tarde, esse online cai drasticamente, deixando as CPUs com muito mais recursos, talvez você não tenha nem a necessidade de fazer essas duas políticas, né? Porque você tem uma diferenciação de cargas grande, suficientemente grande para poder deixar você tocando uma política só, mas para os ambientes que não, é possível fazer um override, a mesma Service Definition. E para customizar todas essas regras aí, a gente se vale de uma aplicação aí no ISPF, né, onde eu posso definir as políticas. O Definition Dataset basicamente é um PDS de ZOS, né? Todas as políticas que você define, todas a sua Service Definition aí que vai nesse campo dataset, e as políticas, elas precisam passar por um processo depois de customizada, precisam passar por um processo de instalação, né? Basicamente, instalação faz o quê? Pega a sua definição, a sua Service Definition aí, que está nesse PDS, e instala no campo dataset do WLM, né? Que é o recurso comum a todas as LPARs do Sysplex, e depois você tem que fazer a ativação dessa política. Você pode fazer através do painel, ou através de um comando do ZOS. Né? Aí tem também uma outra possibilidade de você gerenciar o WM. O pessoal mais antigo
meio resistente às vezes, mas assim, eu acho fantástico essa implementação dos OSMF de uns anos para cá que a gente tem feito, porque permite aí que pessoas com pouco tempo de plataforma se tornem mais produtivas rapidamente, né? Então, assim, eu tenho um ambiente web, né, com um plugin do WM, para que você possa fazer todo aquele trabalho do ISPF através de uma interface web mais user-friendly. Inclusive, ele tem aqui, quando você está fazendo as definições, ele tem um link com outros plugins aí, plugin de performance, de monitoração de recursos, né? Então, você pode, ao mesmo tempo, tá acompanhando aí service classes do seu sistema. E além disso, uma coisa que eu acho bastante bacana, além da interface, da possibilidade de você visualizar melhor aí todas as suas classificações, essa interface tem dentro dela todas as melhores práticas do WM aí. Por exemplo, aqui quando você infringir alguma regra aí, alguma melhor prática, você vai ganhar uma exclamaçãozinha aí, ó. Aqui você tem um gol de 95, hein? Acima de 90 gols, acima de 90%, velocity goals acima de 90% podem não ser factíveis, né? Então, além disso, ele te dá aí algumas dicas de customização, que eu acho bem legal também. Bom, depois que eu fizer toda a minha classificação, aí como o WM gerencia aí o seu ambiente, né? Bom, tem um termômetro aí, que é o PI, né? Performance Index, que basicamente é o que leva o WM, é o que direciona as decisões do WM, né? Então, a regra geral é assim: se você tiver um PI maior do que 1, você é elegível a ser ajudado, a receber recurso. PI menor do que 1, você se torna um doador de recurso potencial. O WM, obviamente, é um gerenciador de recursos, né? E para você poder priorizar uma service class, você obviamente tem que tirar de outra, né? Quando você não tem recurso suficiente para dar para todas, claro. Então, o PI, o que é? É um cálculo, né? Que está aí explicado para a gente. Então, Response Time Goal, para PI de um Response Time Goal, basicamente, assim, é o que você está atingindo em termos de tempo de resposta, dividido pelo que você planejou, né? Se essa continha der até 1, significa que você está bem, né? Se começar a dar mais do que 1, significa que você está indo mal e precisa de ajuda, né? O Execution Velocity é o goal dividido pelo que você está, de fato, atingindo. Trave, com licença. Opa! Eu estava esperando chegar esse momento da apresentação. Tá ao contrário, né? Estava esperando chegar esse momento da apresentação, que a gente teve uma pergunta aqui. Legal. Momento certo. Diga. Pergunta foi do Luiz Guilherme, né? Se o gol tiver em 15 segundos, por exemplo, e a tarefa ser terminada em 7 segundos, num caso X, seria interessante a gente alterar esse gol ou seria melhor manter para que não possa acontecer de ultrapassar essa meta? Então, eu vou chegar lá. Porque, assim, então, o PI é uma medida importante, né? E, assim, estar abaixo de 1 é legal, mas depende, né? Porque, assim, estar muito abaixo de 1, a todo momento, te descola da realidade. Então, se você tem o seu gol lá, 15 segundos, né? Aí você faz em 7, sempre. O que vai acontecer? Tem PI de meio, certo? Aí tá todo mundo feliz, tá verdão, tá todo mundo acostumado com aquele nível de serviço de 7 segundos, né? E aí, um belo dia, o seu sistema começa a receber mais carga, porque os sistemas são dinâmicos, né? As cargas entram a todo momento e a gente às vezes não fica sabendo para poder se preparar da maneira correta. E aí a coisa aperta, mas assim, para o seu workload, que vai estar fazendo agora 15 segundos e não mais 7, vai estar tudo bem do ponto de vista do WM, mas não vai estar tudo bem do ponto de vista dos usuários. Então é importante sim que você mantenha um goal colado com o seu PI lá, tá? Eu não sei se isso responde à pergunta, Guilherme.
Então, para workloads de response time, o WM faz uma classificação de 14 buckets aí, né, baldinhos, né? Então, eu acho bem legal isso aqui, tem tanto na interface do ISPF, quanto na interface gráfica do RMF, né? Eu uso, né, bastante para poder ver como uma service class está se comportando e para, de repente, como subsídio para poder fazer uma reclassificação. Então, basicamente, o que é? Aqui eu tenho as minhas 14 classificações na primeira linha. Na segunda linha, eu tenho aí o PI, né? Então, na terceira, eu tenho o percentual de transações que caiu naquele PI, que terminou com aquele PI. Então, por exemplo, esse exemplo aqui tem um goal de 85% de todas as transações completando em 1 segundo, né? Então, a gente pode ver que 30% completou com um PI menor que meio, né? A gente pode ver que 10% completou com um PI aí de 0,6, né? De 0,8 e assim sucessivamente. Aqui, né, é o acumulado, a última linha. Então, eu vi que eu tive 80% terminando no que eu planejei, né, no 1 segundo, né? E portanto, eu tenho 5% que está caindo nessa zona aqui. Um PI de 1,2. Eu acho que até o remete à pergunta que ele fez anteriormente. É ruim isso aqui? Eu não acho que é ruim. Ter um PI de 1,2 não é uma coisa ruim, não. Né? Ter um PI de 0,7, 0,6 eu acho pior. Então aqui é como os address spaces se relacionam, né? O SRM, System Resource Manager, é o cara que monitora todo mundo e conversa e vê quem precisa de recursos, né? Ele recebe input do WM, né? Para poder conversar com o RSM aí, que é quem gerencia os recursos de memória, que o WM também mede, né? Classifica, conversa com o dispatcher, que é quem fala com o Prisma, que é o microcódigo de virtualização aí do hardware Z, para poder dar mais recursos ou menos recursos, tirar de uma task, colocar na outra. Então, eles estão intimamente ligados aí, WM e SRM, com os address spaces de sistema. Tem aí uma série de APIs também de address spaces, né, de produtos para conversar com o WM, para explorar o WM. Vocês vão ver que tem produtos que exploram, tem produtos que têm seu próprio algoritmo, por exemplo, né? O Six, por exemplo, tem a possibilidade de trabalhar com um algoritmo que explora o WM, ou tem a possibilidade de trabalhar com um algoritmo que apenas explora a saúde das regions de Six e o quanto cada uma tá fazendo em termos de performance e tal, mas não necessariamente fala com o WM. Então, para explorá-lo, você precisa conversar aí com o WM, passar dados de performance para que as decisões possam ser tomadas. Você sempre vai poder ter o reporte, né, desses gráficos, desses dados de performance, através de registros SMF 7x, né, os registros 70 até 79, são registros de performance, e toda decisão do WM é gravada em registros 99, de SMF, tá? Toda vez que ele muda uma service class, ele grava um registro SMF 99. Então, como funciona esse ciclo aí, né? Basicamente, funciona a cada 10 segundos, o WM faz um ajuste a cada 10 segundos, né? E para isso ele faz o quê? Seleciona um receiver, um cara que recebe, para receber. Como ele faz essa seleção de receiver? Aquelas importâncias que a gente classificou nos workloads, de 1 a 5, né? Ele classifica. Então, a importância 1 que estiver sofrendo, não estiver atingindo o goal, pronto, esse é o primeiro cara que vai se tornar um receiver. A não ser que você tenha um resource group, com um mínimo de recurso atribuído, que não esteja fazendo objetivo. Aí esse vem em cima da importância 1. Determina o gargalo, encontra o potencial doador. O doador é o quê? É o contrário. É um cara que está fazendo objetivo de importância 5. Né? Esse é o doador. E ele faz esse ciclo de 10 em 10 segundos, né? E mede em time slices de 250 milissegundos, ou seja, 4 vezes por segundo. Grava todas as suas decisões no registro SMF 99,
né? E você pode vê-los reportados através do CMF72 nos relatórios de Workload Activity. Então, aqui você tem um exemplo aí de um cenário onde eu tenho o batch aqui, que é pouco importante, né? As minhas cargas mais importantes aqui, 6, 2, né? Importância 6, importância 2 para o 6, importância 3 para o IMS TSO, e o batch 5, né? Então, a gente vai ver o que acontece quando a gente submete uma grande carga batch, né? Então, aqui vem no gráfico de baixo, aí a gente tem todos os PIs, né? Abaixo de 1, vem tudo bem, essa linha vermelha é o 6, né? A linha verdinha aí é o batch, né? Então, a gente submete uma grande quantidade de batches, depois ao longo do tempo, naquele momento, a gente vê que as cargas de importância 3 e 4 sofrem mais, a 2, importância 2, continua com um PI estável, né, porque ela está acima de todas elas, e você vê que ao longo do tempo o sistema vai acertando as prioridades de maneira a voltar a priorizar as cargas mais importantes aí. Esses são gráficos de exemplo aí das decisões, por exemplo, aqui da Dispatching Priority, do WLM, de cada drive space, né, 202 até 246 aqui tem. CPU e Local PI, né? O Local PI é o Performance Index daquele workload de cada LPAR. Ele tem 2 PIs, né, o WLM. Local PI e o Sysplex PI. Então, do que ele se vale, né? De algoritmos de CPU, de gerenciamento de CPU, para priorizar as dispatching priorities, né, o acesso à CPU, de gerenciamento de memória, tipo, número de processos por service class e quantidade de paralelismo, né, que você permite, né, e a quantidade de alias por LCU, dependendo da importância do seu workload, se está sofrendo, se não está, o WM passa informações para o channel subsystem da BMZ, e o DS faz a movimentação de alias lá. No passado era diferente, no passado o WM que fazia, mas era pouco eficiente, então a IBM mudou esse design, ele ainda pode passar as informações de performance, mas fica a cargo do DS fazer a movimentação de alias. E eu também posso, desde que eu tenha habilitado a política da IBM, o IO Priorities, eu posso passar as prioridades para o channel subsystem, de que IO prevalece sobre outro. Tudo que a gente viu até agora é em ciclos de 10 segundos, porém, ele sempre roda processos de 2 em 2 segundos para ver, para fazer uma monitoração ativa aí de todos os recursos, de onde eles estão sendo gastos, e ver também a quantidade de utilização do sistema. Porque eu posso, por exemplo, antes do meu próximo intervalo de 10 segundos, eu posso ter um pico de CPU, e aí, como o WM também gerencia initiators, ele pode resolver parar o início de novos initiators, né? Ele pode diminuir o nível de multiprogramming, ou seja, de tasks que rodam em paralelo, ele pode fazer o logical swap, pedir o logical swap para o SRM de alguns address space, né? Então, esse outro processo aí de ajuste roda a cada 2 segundos, mas o de priorização de tasks é a cada 10. Também pode proteger o seu trabalho, então, por exemplo, através dos resource groups, eu posso limitar a quantidade de recursos que determinada service class tem direito a consumir, com um percentual de uma LPAR, por exemplo, ou quantidade de MSUs, né? É um capping dentro da sua imagem de ZOS, dentro do seu Sysplex. Gerencio custos, né, com Defined Capacity, por exemplo. E não é muito comum, mas eu posso gerenciar pesos de LPARs também. Era um feature chamado IRD. Ainda existe, né? Poucos clientes usam, né? Porque acho que todos acabam descobrindo outras maneiras de gerenciar pesos dos LPARs, mas é disponível. O WM também consegue atuar nisso. Então, como eu defino os meus goals, né? Bom, você precisa de um esquema, né? De um draft, né? Então, aqui ele sugere alguns
algumas regras para você começar a escrever sua service definition, né, sua política de gerenciamento de workload. Então, classificação de system é mais fácil, porque ela já entra, você não precisa classificar nada. Os address space de sistema já entram na Service Class System. Service Class SysSTC, que ele sugere monitores importantes, alguma automação importante, ou consumidores de pouca CPU. Se você colocar um cara que consome muita CPU no SysSTC, esse cara sair do controle, lembre-se que ele tem aquela dispatching priority faca E, né? E assim, a coisa pode complicar, né? Você pode, de repente, pegar um travamento aí por uma classificação errada. Então, o ideal é você manter consumidores, poucos consumidores de CPU dentro da SysSTC. E a partir da Importance 1, você começa a classificar seus address spaces de workload no geral, do tipo DB2, bancos de dados, aí, os TORs, os SIGs, algum usuário TSO que você precise, em alguma condição, logar de qualquer jeito, porque às vezes o sistema está super utilizado e a gente não consegue nem logar para poder atuar, né? Então é importante que vocês mantenham aí um usuário de TSO com uma importância alta para você lançar a mão disso. Existem até instalações que tem um usuário especial de TSO que é SysSTC. Claro, você tem que ter um cuidado com o que você faz com ele, mas é importante. É uma maneira de você conseguir entrar de qualquer maneira. E a importância 2, os seus jobs aí mais queridos, né, seus loved ones. E 3 e 4, importância menos, seu workload menos importante, né? Essa é uma ideia, tá, de consumo. E é bom lembrar que essas importâncias aqui, ó, de 1 a 5, são relativas. Então, se você tiver, por exemplo, só importância 2, 3 e 4, 5, a 2 prevalece sobre todas as outras. Elas são relativas. Importância 1 não significa nada a mais do que as outras, a não ser dentro dessa relação que elas têm do menor para o maior. Então, algumas regras, é bom que a gente siga algumas regras, né? Então, não manter o número de Service Class entre 25 e 35, né? Service Class Periods ativos. Por experiência, você já não vai definir tantas, sabe? Eu vejo aí em sistemas de produção ativos ao mesmo tempo, 20, 23. É difícil ter um cara que tenha 35 service classes ativas, mas assim, é algo importante de se ter em mente, porque você começa a tornar as decisões mais complexas, em termos do WLM, né? E aí você pode dificultar a distribuição correta de recursos. Também, você procure não definir nada, não classificar nada que consuma muito pouco, né? Não misture transações short running com long running, né? Não misturem transações de SIX e MS com outros workloads, porque você pode prejudicar as decisões do WLM. Bom, defina, aqui está a resposta à pergunta que foi feita lá, né? Então, defina um goal que seja que fique ali bem ajustado com o seu PI, né? Então, entre 0,9 e 1,2, mantenha o seu PI nesse range aí, né? Um pouquinho de temperatura, um pouquinho de calor aí não faz mal, ele menciona. Não deixa ele ficar full time meio. Se você fizer revisões periódicas, né, da sua política, dos seus números de performance, e notar que em determinado workload tem PI de meio, faça uma reclassificação, né? É melhor para o seu ambiente e não vai dar dor de cabeça no futuro, tá? Então aí tem um pouquinho sobre monitoração, né? Então você tem termos de recursos, registro SMF, que vão ser gerados, os 70, principalmente os 72, eu acho que o 70 e os 72 vão ser os mais utilizados para gerar o CPU Activity e o Workload Activity. Você pode gerar o Workload Activity por períodos de Service Class, né, que é o que eu costumo usar quando eu faço isso, de dar uma visão bem bacana, né, e usar o RMF aí como produto para processar esses registros. Tem algumas opções de monitoração do RMF,
né? E eu gosto de usar o RMFPM, que é um client Java que fica no seu micro, e você pode criar diversas views gráficas para você acompanhar online o seu workload. Eu acho bem bacana, né? O RMFPM, ele pode ser feito download no site do RMF, ou então tem um membro de Parmlib lá do seu, Parmlib não, de load, dentro do ZOS, não me lembro o nome agora, mas vem sempre com esse produto. Você pode baixar para o seu micro e instalar esse produto aí, bem bacana. Eu não gosto muito dessa interface. Isso para a gente acompanhar o dia a dia, né? É uma comparação aqui de uma hora em que, quando essa faixinha vermelha no RMF, né? Esse é o Sysplex Summary do RMF. Essa faixinha vermelha fica vermelha, quer dizer que service classes de importância 1 e 2 não estão atingindo o objetivo. Tá? Então, assim, o que eu gosto isso é legal até para acompanhar online, mas o histórico eu gosto de colocar no Spreadsheet Reporter. Né? O Spreadsheet Reporter é um conjunto de planilhas que vai te permitir ter uma visão de tendência dos seus registros 72, né? Então você gera o relatório de Workload Activity com base nos seus registros 72 e pega esses relatórios de Workload Activity, processa, coloca nas planilhas desse produto da IBM, é free também, você pode fazer download no site do RMF, Spreadsheet Reporter, e você tem gráficos como esse aqui, ó, com os buckets das transações, percentual de transações, você pode mudar a coluna Y para PI ou qualquer outra estatística. Não só, esse aqui é só um exemplo, tá? Ele é um conjunto de planilhas fantástico, te dá uma boa visão do seu Sysplex. Esse aqui é um outro gráfico também do Spreadsheet Reporter. Então, assim, procure também criar report classes. Não fique só com a service class, não faça medições com base nas suas service classes somente porque elas vão conter uma gama de address spaces que às vezes acabam se subdividindo em funções de negócio. Então, dentro de uma service class, sempre procure classificar o nome dos address spaces com report classes diferentes. Aí você tem até mais input para o próprio spreadsheet. Aí. Te dá subsídios para promover as mudanças. Esse é o último slide com os sites do WLM, onde vocês podem encontrar aquelas informações que eu falei, os produtos, né, o spreadsheet e o RMFPM. E vocês vão perceber também que é um processo contínuo, pessoal. Assim, se você vai classificar seu workload, vai medir, ajustar, medir, é um processo contínuo, não termina. Tá? Eu acho que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí. E se vocês tiverem mais questões, vocês podem mandar um e-mail, a apresentação está disponível. Tem bastante pergunta aqui, Trávia. Epa, você não me interrompeu? Não, porque você estava num fluxo legal e algumas aqui eu consegui responder em parte. Ah, legal. Show. Para o final, né? Ah, bacana. Não, pode falar. Mas, primeiramente, queria te parabenizar pela sessão. Cara, muito informativo. Imagina, cara. Mesmo quem já trabalhou com performance, tenho certeza que todo mundo gostou muito dessa apresentação, cara. Tá de parabéns. Poxa, obrigado, cara. Pô, vamos lá, então. Algumas perguntas que eu achei bem difíceis aqui, né? Vamos lá. Essas não vão responder. Alguma dica de como definir prioridades diferentes para mensagens do broker? Prioridades diferentes para mensagem do broker. Bom, a gente tem que, então... Quer ver? Dentro do Workload Management Planning, você tem todos os subsystem types, certo? Eu não sei se você já foi lá dentro buscar os tipos de classificação que são permitidos para o workload do broker. Você já foi lá? Porque às vezes tem dicas boas lá dentro, entendeu? De classificação, que são aquela parte dos work requests, né? Você quer classificar mensagens diferentes com prioridades diferentes. De repente, isso é previsto dentro do workload broker. E com certeza, se for, vai estar dentro desse Workload Management Planning, do Manual Planning.
Legal. Outra pergunta aqui. Existe um guidance para setar os service coefficients com determinados valores ou pesos? Existe algum padrão? Existe. É 1 para CPU, meio para I/O e 0 para o resto. Memória, às vezes você coloca 0.1 para memória, 0.1 memória, 0.5 I/O e 1 CPU. Esse é o guidance que você precisa. Muito bom. A pergunta aqui da Ana Paula. Se a service unit não consumida, né, são calculadas de acordo com o modelo da máquina, se eu tiver um Sysplex com CACs diferentes, por exemplo, um Z13 e uma Z14, como que é feito esse cálculo? Ele nivela tudo bom que eu tenho essa pergunta. Então, gera dúvidas essa parte do duration. Então, se você for lá naquele manual, você tem o capacity table lá no LSPR, né, e aquele modelo de máquina, né, você vai procurar, a hora que você dá um DM CPU, você vai ter o modelo da sua máquina. Você procura lá dentro. Lá no LSPR, ele não tem a service units por segundo por modelo de CPU. Ele tem a quantidade de service units que aquele modelo de CPU pode dar em 1 segundo com um processador online na sua imagem de ZOS. Então, você tem que pegar aquele número, multiplicar pela quantidade de processadores online que tem na sua LPAR, e aí você tem um número de service units por segundo para aquele sistema, tá? Então, assim, se a sua pergunta também tiver a ver com o local, com o objetivo de CACs diferentes, o WM, ele leva em consideração o Sysplex PI, no relatório de Workload Management, Workload Activity, você vai ver isso, tem o Sysplex PI de uma Service Class, e tem o Local PI, logo abaixo, que é o PI de cada LPAR, e ele sabe que cada LPAR, como elas estão indo. Então, se tem uma LPAR que está muito ruim, né, dentro do Plex, ele vai lá ajudar aquele workload naquela LPAR, né, se o Sysplex PI, mesmo que o Sysplex PI esteja bom, porque ele não pode ter uma LPAR com um nível de serviço muito descolado das outras, ele leva isso em consideração. Não sei se respondeu. Show de bola, show de bola. Eu acho que a gente até passou um pouquinho do tempo aqui, mas eu acho que as principais perguntas que eu não consegui responder por completo foram essas. Fiquem à vontade também para mandar por e-mail. Na medida do possível, eu respondo aí, pessoal. É aqui, aletrave@br.ibm.com. Beleza. Beleza. Ô, Trávia, põe no chat aí pro pessoal. Aí já fica mais fácil deles te encontrar. Legal. Show. Vou pôr. Obrigado. E aí a gente pode continuar essa conversa. Pessoal, lembrando que as perguntas que a gente não endereçou aqui ou vai endereçar de uma maneira um pouquinho mais completa, a gente ainda está estudando um mecanismo aqui para que a gente possa ter a continuidade dessa discussão fora aqui do ZOS Academy Brasil, tá bom? Mas até o final do evento a gente vai ter isso definido e eu passo para vocês qual o esquema, como que funciona, como que a gente continua essa conversa, beleza? Tá legal. Travia, muito obrigado. Dani, muito obrigado. Excelente apresentação. Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês o grande link de feedback. A gente já recebeu alguns aqui na parte do chat, mas não deixa de oficializar lá o seu feeling com relação a essa apresentação. O Travia trouxe bastante conteúdo legal aqui, de um conteúdo que não necessariamente tem um monte de conteúdo na internet em português, então acho bastante válido a gente validar o trabalho que ele fez aqui. Trave, a última mensagem aqui para o pessoal, para a gente fechar. Legal. Poxa, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Dani. Obrigado, Rafa. E até a próxima aí de ACRM. 10h15, né? É isso aí. Valeu. Dani, última mensagem, garoto, antes de você sair de férias, vai lá. Beleza, hein? Iniciando aqui o evento, cara, eu queria agradecer a todo mundo que participou e queria parabenizar muito, Trave. Eu gostei muito da apresentação, gostei muito do conteúdo. Cara, obrigado a você pelo apoio. Beleza, garoto, boas férias. A gente se vê quando você voltar. Trave até daqui a pouco.
Falou. Pessoal, a gente está agora na sala 14 e a gente se vê 10h15 na sala 15, tá bom? Valeu, Show. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bye, bye.